noite, mundo! Estamos de volta com o debate cinematográfico. Eu sou o Antônio Pedro, estou aqui com Luca Ramalho Rizzuti e Vitor Avelar. E essa semana nós vamos comentar sobre o clássico Nosferatu, de 1922, uma obra do expressionismo e que ganhou uma nova versão agora, né, no comecinho do ano, que é essa refilmagem aí de Nosferatu. Mas a gente vai falar do original. A gente vai entender um pouquinho das polêmicas em volta da produção do filme. Vamos discutir o gênero. Ele é pura e simplesmente terror ou tem mais do que isso? E entender um pouquinho desse caminho cinematográfico que começa, né, com essa história lá em 1922, criando toda aí uma perspectiva sobre o cinema de vampiros e que dura até os dias de hoje. Para começar, gostaria de saber de vocês, Luca e Vitor, como que se deu, né, essa relação de vocês com o Nosferatu, assim como nós fizemos semana passada com o Pânico. Eu queria saber de vocês como que foi o primeiro contato de vocês com o Nosferatu, como que vocês se envolveram com o filme, a primeira vez que vocês viram, enfim, conte-nos um pouquinho da relação de vocês com o Nosferatu, começando por você, Luca. Valendo! Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite. Bom, a minha primeira vez com Nosferatu foi quando eu ainda estava no último ano do ensino médio também. Foi um filme que eu também conheci, assim, essa fase de transição de adolescência e tal. E aí eu estava estudando vanguardas artísticas, movimentos do século XX, assim, no início do século, né? Tipo, aí teve lá expressionismo alemão, um dos filmes, assim, de grande relevância e destaque, né? Obviamente, Nosferatu, uma sinfonia de horror. E desde então eu lembro que na primeira vez eu fiquei já mais do que boa parte da galera, assim, que, tipo, a galera da minha sala era daqueles que tinham preconceito, como eles falam, preconceito com filme antigo. Aí era isso, né? Passar pra galera de ensino médio, aí nem todo mundo ficou interessado. Eu fiquei deslumbrado, assim, maravilhado, porque eu percebi não tinha percebido, assim, no, enquanto ele também se enquadra em outros tipos de gênero, assim, que não só o terror, mas para aprofundar a gente pode esperar essa parte, mas como é realmente um filme muito bonito, tocante, assim, tipo, e que não dá para ver que ele não gira só em torno, assim, de vampirismo, essa mítica, assim, também, mas sobre temas tão universais também como o amor, e, Perfeito. enfim, acho que é isso. Não, perfeito. E você, Vitor, como que foi o seu primeiro contato? Foi na faculdade de cinema já, quando a gente estava estudando o expressionismo. Uma coisa que eu lembro bem é que eu assisti o Nosferatu, mas não era o Nosferatu. Quer dizer, eu assisti o Nosferatu, mas uma cópia com os intertítulos adaptados para o inglês e os nomes eles estavam adaptados de acordo com o livro do Drácula. Então, assim, quando se referia ao Conde Orlok, era Drácula, Conde Drácula. Quando se referia a Ellen, era Mina. E quando se referia ao Hunter, Caramba! era Jonathan. Tipo, o filme era o Nosferatu, Aham. Mas a mas tradução era é, Caramba, velho! eu acho que era Seria... uma versão completamente preto e branco também, e com os cortes. Depois eu assisti a versão alemã e era maior e tal. Hum,
assim, isso de cara o que eu lembro era disso. E, assim, uma coisa que me pegou é que eu não achei que ele parecia um filme expressionista. Pelo menos, assim, naquela ideia. Pega, por exemplo, Caligari, que são aqueles sets todos distorcidos. Eles realmente parecem uma pintura, sei lá, pega o Grito, aquilo. E os personagens também, o jeito que eles são maquiados, o jeito que eles são, os figurinos deles são, é tudo muito expressivo. E no Drácula, parece que essa coisa meio distorcida, no Nosferatu, desculpa, até eu tô confundindo. No Nosferatu, parece que isso faz relação à figura do Conde Orlok, e até existe alguma coisa da arquitetura sendo usada de forma a expressar o ambiente, mas, assim, são locações, né? O filme ele é feito em locações, muito da natureza, construções que já existiam. Então, ele acaba parecendo muito mais naturalista em comparação a esses outros filmes. Ele tem um uso de sombra muito expressionista, e ele realmente usa alguns recursos ópticos para transmitir certas ideias. Por exemplo, a Floresta Branca, o que eu achei que foi criado a partir da inversão de cores no negativo. Ou então, a sobreimpressão que é usada para gerar essa imagem do Nosferatu aparecendo e desaparecendo durante a viagem do navio. Ele aparece e desaparece em um determinado momento. Tem a velocidade aumentada nas imagens para gerar essa coisa de outro mundo e outro tempo em alguns momentos, mas não são efeitos tão expansivos quanto o Murnau usaria em Aurora, não são efeitos tão expansivos quanto o Coppola usaria na versão dele do Drácula. E então, assim, essa foi a primeira impressão, na verdade, que eu tive do Nosferatu. Mas foi um filme que eu gostei bastante, assim, eu achei incrível. Eu acho que isso até me ajudou a envolver mais com o filme do que, assim, eu lembro de ter tido uma reação bem melhor a ele do que ao Caligari. Eu acho que ele cria o tom muito bem de tudo isso. Enfim, tem algumas ideias nesse filme que eu acho muito interessante. A gente vai discutir mais pra frente, né? Não, perfeito. Eu já conhecia assim o Nosferatu de fama e em alguns trechos, né? Principalmente aquele frame dele entrando pela porta e tudo, que ele é quase do tamanho da porta, e etc. Dele subindo a escada, que também é muito marcante. Mas eu fui me envolver com o Nosferatu na faculdade de jornalismo. Nós tivemos duas disciplinas com uma professora chamada Vanessa Tanietti, e que ela passou para a gente. Uma das disciplinas era História da Arte e a outra era Cinema e Audiovisual, né, dentro da faculdade de jornalismo. E aí, eu não lembro agora em qual das duas que foi, se foi História da Arte ou se já foi Cinema e Audiovisual, que a gente fez uma retrospectiva de várias, eu acho que foi na História da Arte mesmo, que nós fizemos uma retrospectiva de várias escolas artísticas e literárias. Então ela, como professora, ela passou tudo para a gente da Antiguidade Clássica até meados do século XIX, e a partir de meados do século XIX, que são 1 milhão de escolas artísticas, né, barra literárias e tudo mais, acontecendo ao mesmo tempo, ela dividiu a sala em trios e cada trio ia falar de uma, e aí era por sorteio. E quando eu vi as opções que tinha, eu torci para que o meu trio tirasse futurismo, porque eu queria fazer algumas ligações com o futurismo, lá do começo do século XX, com outras obras existentes a partir dos anos 80, porque são
obras bem diferentes, mas a gente vê que bebe muito dessa fonte. Quando a gente pega ali, por exemplo, Robocop, Exterminador do Futuro e etc., bebe muito dessa fonte do futurismo descrito lá no começo do século. E aí o meu grupo acabou sorteando expressionismo. E aí eu tentei ainda trocar com o pessoal do futurismo, eles não quiseram. Mas, enfim, quando eu comecei a pesquisar, né, para falar sobre o futuro, para falar sobre o expressionismo, eu achei fantástico. Assim, eu conhecia muito pouco e eu aprendi muito nesse trabalho. Basicamente, eu conhecia o Brito, né, o quadro O Brito, e conhecia esses frames do Nosferatu. E aí, assim, a gente teve que fazer um intensivo mesmo sobre expressionismo e hoje é uma das minhas escolas preferidas. Assim, eu sou apaixonadíssimo pelo expressionismo. E aí, no nosso trabalho, a gente resolveu pegar as vertentes nas várias escalas ali das artes. Então, o expressionismo na música, na pintura, na literatura e aí, obviamente, no cinema. E eu lembro que eu exibi trechos do Nosferatu durante a apresentação do trabalho. Aí depois, aí foi isso mesmo, foi na disciplina de História da Arte. Depois, na disciplina de Cinema e Audiovisual, aí nós acabamos voltando ao Nosferatu em algum momento lá, sobre essa questão da cor. Era uma prova e a gente tinha que explicar como que se dava essa questão da cor, da imagem, iluminação e etc. E aí eu usei o Nosferatu como exemplo. Então, assim, nessa época eu vi trechos para fazer o trabalho. E aí, pouco depois, eu consegui a cópia em DVD e ele é um dos meus filmes assim que eu sempre tento revisitar, que eu sempre tento rever mesmo, porque é um filme que é belíssimo. E quando a gente fala sobre expressionismo, né, parece uma coisa boba, mas a questão da expressão facial dos personagens conta muito. Então, numa das primeiras cenas, quando daqui a pouquinho a gente vai comentar parte a parte do filme, mas numa das primeiras cenas, quando o Hunter ele chega para Ellen, né, com um buquê de flores, e aí ela fica maravilhada. É um filme mudo, então a gente não ouve a voz deles em nenhum momento. Aí a câmera foca no rosto dela, ela tá lá maravilhada com aquelas flores. E depois ela já muda a expressão porque ela tem dó das flores. Aí ela, por que você matou as pobrezinhas, né? Parece letreiro e tudo. E aí ela já muda. Então, essa questão da expressão facial também é muito bacana no Nosferatu. E aí, principalmente na Ellen, tanto a expressão de medo, de amor, de... Enfim, ela realmente, assim, é uma musa do expressionismo. E aí, com isso, a gente vai falar exatamente agora sobre essas características, né, do expressionismo como uma corrente artística, né? O expressionismo ele é até chamado exatamente de expressionismo alemão, porque embora essas correntes, essas vanguardas europeias estivessem ocorrendo, como o nome indica, na Europa, vanguardas europeias, ocorrendo em diversos pontos da Europa, mas o expressionismo ele se destaca principalmente na Alemanha. Daí essa alcunha, né? Expressionismo alemão. Não que não existisse em outras partes, mas na Alemanha ele é muito forte. Aqui no Brasil, o pessoal estava iniciando o modernismo. Então, no caso do Nosferatu, por exemplo, que é de 22, a gente tem, assim, 1922 é um ano de uma efervescência cultural e tecnológica imensa. Nós temos as vanguardas europeias, o expressionismo, aí com o Nosferatu. No Brasil, a gente já tem a Semana de 22, né, o modernismo. Nós temos a chegada do rádio no Brasil, 7 de setembro de 1922. Então, assim, que ano, né, para acontecer tanta coisa assim? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco dessas características mesmo do expressionismo como uma corrente artística, mas obviamente como o nosso assunto aqui principal é cinema, que vocês comentassem então um pouco do expressionismo dentro do cinema.
expressionismo ele tem muito a ver também com essa busca de expressar, né, obviamente, mas ideias psicológicas, né? E no cinema ele busca muito expressar essas. Existe uma busca de expressar essas ideias muito pela direção de arte também, muito por distorções de direção de arte. Isso é uma coisa que ficou muito marcada também. Esses jogos de luz e sombra e essas maneiras de arquitetar os cenários que foram passados como referências, né? Para o cinema noir, por exemplo, para o cinema gótico. O Tim Burton pegou muita referência nisso. Ele é um cineasta que, assim, talvez a maior referência do gótico no cinema contemporâneo. Quer dizer, talvez não, né? Mas nisso eu já acho ele muito diferente, por exemplo, do expressionismo francês, impressionismo francês, né? Que ele tá muito ligado ao movimento, assim, a jogos ópticos, assim, tá muito ligado a truques de câmera. Por exemplo, no Eldorado, tem um filme chamado Eldorado. A protagonista é uma dançarina e em uma das cenas eu tô tentando lembrar exatamente como que acontece a cena, porque faz muito tempo que eu vi. Mas se rola tem uma sobreimpressão da imagem dela dançando com a imagem dela estática, se eu me lembro bem, em uma das cenas. Porque a mente dela não está no lugar. Ela é uma mãe, ela está cuidando de um filho que está adoecido. E ela tem uma profissão, ela tem um trabalho a fazer, mas a mente dela não está concentrada ali. E por mais que Nosferatu até usa alguns desses truques, mas ali eu já vejo esses truques sendo usados menos para expressar emoções e mais por questões práticas. Não, mas então, o truque de trazer a imagem para o negativo, né? Para dar o efeito de que a floresta era branca, cobrir a carruagem toda de tecido branco para dar o efeito, quando negativasse a imagem, de que a carruagem seria preta. Tem os efeitos de aceleração da imagem, tem o efeito de sobreimpressão, mas esse é usado mais para dar uma imagem fantasmagórica para o Nosferatu, como essa figura que meio fantasmagórica que está ali, né? Durante a questão do navio. Tem os jogos de sombras, tem a cena clássica dele subindo as escadas, mas mais do que isso, logo depois dele subir as escadas, tem um plano dele indo em direção a Ellen e a mão dele, a sombra da mão dele arrancando o coração dela, apertando, esmagando o coração dela. Eu acho, assim, eu acho bem mais incrível do que só a imagem dele subindo as escadas. Mas são truques que diferente do impressionismo, que eles estavam tentando expressar emoções internas dos personagens do impressionismo. O expressionismo, ele... Assim, esses truques eles não estão fazendo isso, eles estão fazendo de uma lógica mais prática. E quando eles querem expressar esse psicológico, que é mais racional aqui em relação ao impressionismo, que é mais emocional, mas para além disso, os recursos se divergem, né? O impressionismo ele está muito nessa questão também da atuação que você falou, né? No impressionismo elas costumam ser muito mais contidas e o expressionismo não está muito nesse lugar de expressar através do espaço, expressar através dos atores. Enfim, eu acho que é isso.
Lucas, sua vez. Então, eu vejo o lance pelo expressionismo muito pela, como você tinha falado anteriormente, Antônio, pelo no que está no cerne, na nata, assim, enquanto escola e vanguarda artística, e a questão da expressão, a expressividade mesmo. Então, seja na atuação dos atores muito carregada e cheia de até trejeitos, caras e os rostos que eles fazem, expressões muito demarcadas, né? E nas cenas, tipo, muitas cenas assim tem não sei se vai ficar muito claro o que eu tô querendo dizer, mas tipo, coisas que realmente estão ali, só que mais que expressam mais do que realmente só o que está ali em tela. E não só dentro dos tópicos e as características e elementos mais que ficaram mais marcados como específicos, né, do expressionismo alemão, no caso, como por exemplo luz e sombra, e que muita gente até erroneamente confunde com o gênero noir, né, mas aí é uma questão, tipo, até de não sabia muito diferenciar as duas coisas, tipo, as origens, né, mas Mas isso é curioso também, né? Porque existe uma correlação. Alguns diretores que dirigiram no expressionismo acabaram. Porque o noir ele foi muito constituído nos Estados Unidos. E o noir teve uma influência do expressionismo. Não, tô falando que lá pela Segunda Guerra, né? Alguns diretores eles foram para os Estados Unidos para fugir dos efeitos que a guerra estava tendo na Europa e nisso o cinema europeu teve uma influência sobre o cinema americano e nisso o cinema expressionista teve uma influência no cinema noir, né? O Fritz Lang, por exemplo, ele dirigiu M e depois ele veio dirigir alguns noirs. Teve até um dos primeiros que eu vi que foi o Scarlet Street, que é dele. Eu não estou conseguindo lembrar de nenhum outro agora, assim, especificamente que tenha dirigido algum filme expressionista e depois tenha dirigido um noir, mas a questão da influência desse cinema europeu para o cinema americano a partir disso é uma coisa que realmente aconteceu. eu não tenho certeza se isso talvez eu esteja confundindo um pouco, mas se não me engano, eu acho que o próprio Murnau, diretor do Nosferatu, ele tem um noir, né? Como é que eu esqueci? Ele tem noir? Isso eu não sabia. Eu lembro dele realmente ter ido para os Estados Unidos, né? Ele dirigiu a Aurora, que é tipo uma obra-prima, assim, um nível absurdo. Que é um filme que eu acho muito curioso, porque... Não, eu só ia falar o que eu já falei, na verdade, né? Porque eu acho ele mais expansivo no uso dos recursos formais do que o Nosferatu. Talvez viajando um pouco, mas eu acho ele me lembra um pouco os filmes impressionistas, na verdade, no sentido de quando ele usa recursos de câmera para tratar as ideias dele. Uma coisa que eu lembro de ter visto muito mais filmes impressionistas do que expressionistas. Uhum. O Murnau, aliás, o Hitchcock trabalha com ele, né? O Hitchcock foi uma espécie de estagiário do Murnau no começo de carreira. Então, assim, essa influência do Murnau para o restante do cinema ali da Europa e depois para o cinema dos Estados Unidos
é bem evidente. E aí, a gente falou, né, de expressionismo e tudo mais. Antes de seguir para o próximo tópico, vocês citaram em alguns filmes, tem um filme de 2003, engraçadíssimo, que é o Looney Tunes de Volta à Ação, e aí tem uma sequência no Museu do Louvre, né, que eles vão mexer com várias vertentes artísticas. Então, assim, é engraçadíssimo. Aí tem lá algumas referências ao expressionismo, ao impressionismo, ao futurismo, enfim. Aí cada quadro é de uma época diferente e os personagens fazem um sopão ali com várias escolas artísticas. Enfim, é uma aula de arte em 1 minuto e meio. Vale muito a pena ver essa cena. Parem, ou eu mando fogo! Vou instalar seus miolos. Oh, shucks. Pontilhismo. Uma técnica que usa pinceladas individuais que juntas formam uma imagem. Oh, me dei mal. Quando você vai ao cinema, tem que aprender alguma coisa, né?
interessante como que o cinema, desde o começo, né, a gente está falando aqui de 1922, então o cinema ele estava perto de completar 30 anos, né, desde a famosa exibição de O Trem Chegando na Estação. Então, era um jovenzinho ainda, mas já nessa época, a questão dos roteiros adaptados, né? Então, Nosferatu é uma adaptação de Drácula, de Bram Stoker. E é considerado até hoje, né, comicamente falando, a primeira obra pirata da história,